Bom dia, meus queridos. Aqui quem fala com vocês é o professor Eduardo, tá? E a gente vai retomar aqui e dar o início à nossa terceira unidade no conteúdo de estatística, tá? Então, o que que acontece? A gente vai tentar caprichar um pouco mais essa unidade para que a gente consiga dar uma terminologia estatística. A gente consiga dar uma terminada na nossa ementa, tá certo? Então vai ser um pouco mais apertado, mas como tá todo mundo com nota boa nas duas primeiras unidades, então dá pra gente se esforçar um pouquinho mais nessa terceira, tá? Nessa, nessa unidade aqui, nessa terceira unidade, tá? Só reparando, nós estamos na terceira unidade, tudo bem? Unidade. Nós vamos ter o conteúdo de medidas estatísticas, tá? Medidas estatísticas. Tá? As medidas estatísticas vão ser basicamente de três tipos, tá certo? A gente vai ter uma medida estatística de tendência central, tá? A gente vai ter as medidas estatísticas de tendência dispersiva, tá? E vai ter as medidas estatísticas de tendência separatriz, tá? Essas medidas estatísticas, tá? Elas vão ter uma função dentro da nossa análise de tabelas e de gráficos e vai servir para guiar a gente conforme o comportamento de nossos dados, o comportamento daqueles dados que a gente tem sobre determinada característica, e vai ajudar a gente de várias formas. Por exemplo, as medidas do tipo, só um instantinho, propagandinha, tá? As medidas do tempo as medidas estatísticas de tendência central, tá? Como o próprio nome já diz, central, ela vai analisar o comportamento médio de uma determinada característica. Ou seja, vamos dizer que você tem um gráfico de um comportamento de uma variável x por uma variável y, e esse gráfico tem comportamentos com variações, né? No entanto, vai existir dentro dessa variação uma espécie de tendência de aglomeração média dos nossos dados, que isso a gente chama de tendência central, tá? Então, dentre as medidas de tendência central, nós vamos ter a famosa média, tá? A média. Vamos ter a mediana. E vamos ter, desculpe meu cachorro aqui, e vamos ter também a moda, tá? Cada uma delas tem uma função diferente e existe mais de um tipo de cada uma delas também, tá? Dentre elas, a mais conhecida, sem dúvida da gente, é a famosa média, tá? Todo mundo já teve que calcular uma média para saber se ia ou não passar de ano em determinada matéria, tá? A média, por sua vez, também tem vários e vários formatos. A que a gente mais conhece das médias é a famosa média, tá? Média aritmética, que nada mais consiste, tá? Num somatório, tudo bem? Num somatório da posição I até a posição N, tá? De todos os valores que a gente tem de X. Por exemplo, a gente pode ter x1, tá? x1 mais x2 mais x3 até um possível xn. E o que acontece? Todos esses valores a gente vai dividir por n, tá? Essa é a famosa média aritmética. Muito simples, né, gente? Ó, quem nunca teve que fazer, por exemplo, vamos dizer que você tem um conjunto A de dados aqui, tá? Nesse conjunto A de dados, você tem, vamos dizer que as suas notas, ó, você tem um 7, tá? Você tem
um 8. E você tem... vamos deixar um 7 e um 8, tá? Fechadinho. Aí o que acontece? Aqui, se é um somatório da posição I até a posição N, ó, é da posição inicial até a enésima posição. Então nada mais é, tá? Do seguinte, é um somatório de 7 mais 8, tá? Dividido pelo número de valores que eu tenho. Nesse caso eu tenho 2 valores, tá? Então eu divido por 2. Muito simples, né, gente? Fazendo isso aqui, todo mundo sabe que vai dar 7,5. Então a média aritmética desse conjunto de dados vai ser 7,5. Lembrando que na prática a gente vai trabalhar com a quantidade maior de dados, mas não tem mistério, é só sair somando os nossos dados, tá ok? Não tem bronca, você vai somar, dividir os dados e vai achar a média aritmética, tá? E diga-se passagem, por exemplo, vocês vão ter que somar às vezes 20 dados. Só que eu não vou pedir para vocês somar esses 20 dados na mão. Por quê? Porque eu não vou estar medindo a inteligência de ninguém a ficar somando um monte de vírgula, tá? Vocês vão poder ter acesso a calculadora, Excel, tudo bem? Então, dando continuidade, tá? Ó, em seguida, a outra média que a gente vai usar muito, tá? É a média ponderada. Agora é o seguinte, gente, a média ponderada, por sua vez, tá? Ela geralmente é associada a pesos, tá? A sua formulação é parecida com a média aritmétrica, onde eu tenho um somatório da posição I até a posição N, tá? Só que cada uma das minhas posições vai estar sendo multiplicada por um peso, tá? Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que meu x1 ele está sendo multiplicado por um peso A, mais o meu x2, tá? Meu x2 multiplicado por um peso B, mais o meu x3 multiplicado por um peso C, tá certo? Só que eu vou dividir essa formulaçãozinha aqui, tá? Tudo bem, ó? Lembrando, isso aqui pode seguir até um xn e até uma letra N, tá? Onde eu vou fazer o som, e aqui embaixo ele vai ser dividido pelo somatório, tá? Dado justamente dos meus pesos, tá? Que pode ser A mais B mais C até um peso enésimo, tudo bem? Muito tranquilo essa fórmula, todo mundo já teve que lidar com ela em algum momento também, tá? Vamos ver o seguinte, imaginem a seguinte sequência de dados. Ó, vou dar aqui os dados, tá? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho os dados 2, 3 e 4. E eu tenho bem aqui os pesos, tá? Eu tenho aqui os pesos 2, 2 e 3. Então, respectivamente, eu vou ter que fazer o seguinte, vai ser um somatório, onde eu vou ter 2 vezes 2, mais 3 vezes 2, mais 4 vezes 3. Vejam só que legal, tudo isso eu vou dividir por somatório dos meus pesos. 2 com 2 dá 4, com 3 dá 7. Então vamos simplificar aqui um pouquinho, ó. 2 com 2 vai dar 4, mais 6, mais 12, dividido por 7, vamos ver aqui. 4 mais 6 dá 11, 11 mais 12 vai dar 23, se eu não me engano, tá certo? E por fim você vai dividir por 7. Então vamos ver aqui, ó, 23 dividido por 7. Aqui vai dar 3, sobra 2. Fecha aqui. Por 2, 14, sobra 6. 7 para 6 tem que ser 8, sobra 4. Para 4 tem que ser 5. Isso aqui vai dar um número bem grande, tá? Então eu vou deixar em 3,28 arredondado, tudo bem? Então a média ponderada desses dados é 3,28.
8, tá? Aí o que acontece, ó, sempre que eu estiver passando assim os slides e vocês quiserem parar para anotar, vocês dão uma pausa, tudo bem? Vou apagar aqui, tá? Quem quiser anotar, dá uma pausa. Um fato bem interessante, gente, que na verdade a média aritmética e a média ponderada, elas são idênticas. Oxente, como assim, professor? Ó, a média aritmética é igual à média ponderada. A diferença, na verdade, é que a média ponderada, ela é muito utilizada para a gente ganhar tempo. Porque, originalmente, esses pesos, eles são associados à frequência. Como assim, professor? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou imaginar o seguinte grupo de dados aqui, ó. Vamos lá. Tá? Vamos dizer um grupo de dados aqui, que eu tenho 2, tá? 3. Ó, eu tenho 2 vezes o número 2, 2 vezes o número 3. Vamos dizer que eu tenho 3 vezes... Aliás, eu tenho 3 vezes o número 5, só para variar. Então, vamos ver aqui, ó. Então, vem aqui. Aqui tá errado, é só um 5, tá? 5. Se eu for fazer uma média aritmética, é tranquilo, eu vou ter que fazer o quê, ó? Minha média aritmética, tá? Minha média aritmética. Ó, só um fato importante, tá? A média eu também posso chamar... Quando eu estiver trabalhando numa média populacional, geralmente vocês vão utilizar um Mzinho assim, ó, tá? Que a gente chama de Mi. Quando eu estiver trabalhando com a média de uma amostra, tipo, eu não estiver avaliando a população, mas sim uma amostra específica, a gente vai trabalhar mais com X barra, tudo bem? Então, quando eu estiver trabalhando com a média assim, será o que, ó? 2, mais 2, mais 3, mais 3, mais 5, mais 5, mais 5. Tudo bem? Isso tudo vai ter que ser dividido por... Aí quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividido por 7. E aí eu vou ter minha média, tá? Eu não vou calcular, eu só quero mostrar uma coisa a vocês. Agora vamos calcular a média ponderada. Tudo bem? Vamos aqui, média ponderada. Tá? Na média ponderada, eu vou fazer o seguinte, a frequência que o número se repete, eu vou dizer que é o peso. Então eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho 2 vezes 2 mais. Por que 2 vezes 2? Porque o 2 está aparecendo 2 vezes. 3 vezes 2, porque o 3 aparece 2 vezes. E o 5 vezes 3, porque ele aparece 3 vezes. Tá certo? Então o que acontece? Agora eu vou somar apenas os pesos. 2 com 2, 4, com 3, 7. Agora veja só que legal, como os dois são iguais, ó. Aqui eu não tenho 2 mais 2, que dá exatamente 4. 3 mais 3, que dá exatamente 6, tá? E por fim, 5 mais 5 mais 5, que vai dar exatamente 15. E ambos vão ter que ser divididos por 7. Então vejam só que interessante. Eu só provei aqui para vocês, tá? Que a média aritmética, ela é igual à média ponderada. Oxente, professor, então por que a gente cria essa diferença? Porque é o seguinte, a média ponderada vai fazer vocês ganharem muito tempo em relação à frequência, porque vai haver muitos dados repetidos. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma tabela. Por exemplo, a gente estudou distribuição de frequência, tá? A gente tem uma tabela aqui de características X, tá? E que a gente tem um intervalo de classe. Vamos dizer que sejam os pesos de determinada fruta, tá certo? Vamos dizer o seguinte, que é uma fruta pequenininha de 0 a 100 a 20 gramas, de 20 a 30. Peraí, só um instantinho. Deixa eu fazer um pouquinho maior. A gente tem aqui, ó, de 0 a 10, de 20 a 30, de 30 a 40, a 50, tá? Tudo bem? Então a gente tem uma distribuição de uma determinada frequência. Aí vamos dizer que dentro dessa frequência aqui, você viu 10 valores aqui, você viu
15 valores aqui, tá? Você viu 25 valores aqui, tá? E por fim, deixa eu ver aqui, só um instantinho, 5, 30, 10, 40, 40, 50. E você viu mais 40 valores aqui. Então o que acontece? Isso é a famosa distribuição de frequência que a gente já estudou, né? Agora o que acontece? Se eu quisesse traçar uma média dessa distribuição de frequência, primeiro eu tenho que fazer o seguinte, onde eu tenho aqui as características, eu tenho que fazer um ponto médio entre elas, tá? Por exemplo, o ponto médio entre 0 e 10 seria 5, 20 e 30, 25, 30 e 40, 35, 40 e 50 é 45, tá? Pronto. Aí se eu fosse querer fazer uma média, o que é que eu estou dizendo aqui nessa distribuição de frequência? Que a pesagem média de 5 gramas dessa determinada fruta, tá? Houve a presença de 10 elementos. Nessa daqui de 25 gramas, houve a presença de 15 elementos. Nessa de 35, 25 elementos, de 45, 40 elementos. Se eu fizer um somatório bem aqui só da frequência, tá? Só da frequência. Ó, 10 com 15, 25, 25, 25, 50, 50, 40, dá 90. Então imagine o seguinte, se eu fosse fazer uma média aritmética, daria um trabalho muito grande. Porque, ó, imagina eu fazendo o seguinte, ó. O 5 apareceu 10 vezes, aí eu fazendo 5, mais 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 5. Já imaginou o trabalho que seria repetir esse número tantas vezes? Ia ser um trabalho desgastante e totalmente desnecessário. Assim como o que acontece, imagine nos outros, que aparecem 25 vezes, né? Então, por isso, a média aritmética, a média ponderada, ela vai economizar um tempo muito grande. Então, vamos dizer o seguinte, ó, vou fazer aqui a média ponderada, tá? O 5, ele aparece 10 vezes. Olha o tempo que eu vou economizar, né? E papel. O 25 aparece 15 vezes. E assim por diante. Então, tipo, só explicando para vocês que a gente usa muito a média ponderada pela questão da frequência dos dados, tá? Então, tipo, a média aritmética e a média ponderada, elas são iguais. Só que lembrando que aqui você vai ganhar tempo por conta da frequência dos dados, tá certo? Dos nossos dados, tá? E a gente vai ver muito esse tipo de situação, tá certo? Então, quem quiser anotar, dá uma anotada, vou dar uma apagada, tá certo? Na sequência, ó, então nós vimos aqui já o básico da média aritmética. Professor, existem outros tipos de média? Um monte, gente. Tem mais de 10 médias diferentes, tá? Tem a média harmônica, tem a média geométrica, tem a média hiperbólica. Só que elas não vão ser tão utilizadas pra gente, pelo menos não nesse momento, tá? Se a gente tivesse uma estatística 2 ou 3, um controle estatístico avançado, aí a gente poderia mexer nelas. Mas por hora só média aritmética, média ponderada, tá? E vamos embora. Outras medidas de tendência central, tá? Só um fato também interessante, tá? Como eu falei de média aritmética e média ponderada, elas servem para o seguinte, tá? De novo, ó. A média, vamos falar aqui de média, tá? Se eu pudesse dizer o seguinte, uma função dela para vocês, tá? Ela descreve digamos o seguinte, descreve uma medida principal ou mais acentuada de um comportamento
de dados. Ou seja, você tem um aglomerado lá de dados e sua média nada mais vai fazer do que descrever o que principalmente eles estão fazendo. Ou seja, o que a grande maioria, digamos assim, qual a característica mais presente dessa maioria, tá certo? É como se fosse o seguinte, imaginem que existem... Pronto, imagina que você está tendo uma determinada festa aqui, tá? Com vários indivíduos, tá? A, B, C, D, E, F e assim vai. E cada um deles está fazendo um passo de dança diferente, tá? Obviamente que vai ter alguns passos de dança mais parecidos, uma sequência de movimentos que vai estar mais parecida. Então, quando eu descrever a média, ela vai estar voltada para a característica e ela vai descrever justamente o que eu falei para vocês, tá? O comportamento principal desses indivíduos. Ou seja, eita, a maioria dos indivíduos está bebendo, então isso é a média. A maioria dos indivíduos está dançando, então essa é a média, tranquilo? Então, a média ela vai descrever uma medida principal ou mais acentuada de comportamento dos nossos dados, tá? Por isso que ela tem esse poder de descrição, tudo bem? Na sequência aqui, tá? A gente vai ver agora a moda, tá? A moda. A moda é um pouco parecido com a média, mas ela tem só uma besteirinha diferente, tá? Que a moda, ela não vai descrever o comportamento principal. Por exemplo, ela vai descrever a frequência mais acentuada, ou seja, a frequência maior. Como assim, professor? A palavra moda, geralmente a gente lembra do mundo da moda. O que é o mundo da moda? As roupas, os perfumes, os carros, tudo aquilo. E geralmente a gente associa em falar que alguma coisa, uma pessoa está na moda, quando aquilo se repete muito, tá? Ou seja, quando nós temos algo que se repete acima das demais, aquilo dali trata-se de uma moda, né? Por exemplo, não sei se vocês vão lembrar ali dos anos de 2006. 2006 surgiu uma modazinha que a camisa dos rapazes sempre vinha com um punhozinho, tá? Só um instantinho. Ela vinha com um punhozinho aqui apertado para deixar o braço do rapaz mais grosso, deixar todo mundo parecendo mais fortinho, mais bonitinho, né? Por exemplo, outra moda que teve, se eu não me engano, foi 2011, que foi as mocinhas. As mocinhas tinham uma saiazinha que ela tinha o cós alto, né? Que ficava aqui em cima. Também foi uma moda que pegou muito. Então, tipo, a moda, ela é associado à frequência, tá? Toda vez que vocês se lembrarem da frequência, é associada à repetição, tá? Frequência é associado à repetição. Ou seja, quando aquela coisa se repete tanto, aquilo dali é uma moda, porque aquilo dali tem uma frequência, tá certo? Então, professor, numa amostra, o que seria exatamente a moda, tá? Vamos dizer que você está fazendo análise de, sei lá, vamos dizer que você está trabalhando no milharal e você tem o seguinte, eu tenho uma unidade de dados aqui de milho e eu medi 60 amostras de milho para saber o tamanho da espiga, tá? É uma pesquisa que você está fazendo. Eu vi 13 centímetros, 12, 10, 12, 14... E assim vai, né? São muitas. Então 12, 14, 14, 14, 16, 14. E assim vai. Eu não vou fazer 60 dados, tá? Então o que acontece?
todos esses dados, quando você vai fazer medidas de uma determinada amostra, é comum dados se repetirem ou se encontrarem de forma muito próxima, tá? É normal, tá, gente? Só que o que acontece? Vai haver dados que vão se repetir acima dos demais. Então eles vão descrever não o comportamento principal, mas o comportamento mais repetido, o comportamento mais incidente, tá? Então, por exemplo, a nossa característica, por exemplo, quando eu falo de uma característica em média, é a característica mais presente. Ou, perdão, é a característica que define melhor o comportamento do grupo. Agora, quando eu falo de característica modal, tá? Modal ou a moda não é a média entre as características, tá? É a característica mais incidente, mais repetida. Então, por exemplo, nessa amostra aqui do tamanho das espigas de milho, você pode ver claramente que o indivíduo que mais se repetiu até o momento foi o de 14 centímetros, tá? Então, o que eu poderia dizer? Que a descrição modal que a avaliação modal dessa amostra é a medida de 14 centímetros, que é a medida mais repetida, mais frequente, tá? Então, assim como a média, que faz a descrição da característica de comportamento central, a moda, ela descreve uma frequência, então ela também vai ter uma utilidade, porque às vezes nós não estamos querendo avaliar a característica média, às vezes nós estamos querendo avaliar a frequência, tá certo? Então essa, meus queridos alunos, é a moda, tudo bem? Vou novamente aqui apagar, tá? Quem quiser anotar, dá um pausezinho e anota. Por fim, meus cavaleiros, meus queridos, gente, esse aplicativo é ótimo, mas tem uns bugzinhos que fica aparecendo propaganda. De vez em quando fica aparecendo assim, Jequiti. Tô brincando, mas vamos lá. E por fim, meus queridos, nós temos a mediana, tá? A mediana. Ela, tá? Ela é a única que, além de ser uma tendência central, também é separatriz, tá? Também é separatriz, que a gente vai ver na sequência, tá? A mediana, por sua vez, ela não vai descrever pra gente um comportamento central ou uma frequência mais acentuada. Ela vai descrever pra gente uma posição. Uma posição, exatamente, uma posição central, tá? Como assim, professor? Imagine o seguinte, que a gente tem um aglomerado de dados, tá? Imagine assim, ó. Imagine que aqui é um tabletão de chocolate, tá? Quando a gente quer dividir ele bem na metade, ou seja, que tenha partes iguais, a gente geralmente associa quebrar ele exatamente no meio, né? Por quê? Porque a gente vai ter 50% de um lado e 50% de outro. Essa posição bem aqui, ó, essa posição bem aqui, que consegue dividir, tá? Que consegue dividir uma determinada amostra em duas amostras de 50%, é a minha mediana, tá? Aí o que acontece? Ela aparentemente pode parecer um pouco simples, mas dependendo do nosso tipo de amostra, ela vai ter algumas complicações. Como assim, professor? Diferentemente do chocolate, nem toda amostra vai ser reta, perfeita e que a gente vai dividir assim. Elas vão ter volumes e quantidade diferentes. Por exemplo, a gente viu lá na distribuição de frequência, por exemplo, se eu for distribuir aquela frequência pela quantidade de dados, eu vou ter mais ou menos o seguinte, aqueles gráficos que a gente vê tanto em filmes, em séries, coisas assim, né? Tudo bem? Esses dados na prática, eles não estão tão fáceis assim de eu dizer onde há metade desses dados. Por quê? Porque eles têm frequências diferentes em intervalos de classes diferentes, né? Então, o que acontece? Ó, se eu fosse transformar isso aqui, a gente vai estudar muito isso aqui em diante, tá? Isso aqui é o que a gente chama de uma curva normal, tá? A gente vai aprender vários tipos de curva normal e a caracterizar ela, tá?
Então, o que acontece? A mediana, tá? Ela vai definir qual o ponto médio em que eu tenho exatamente, por exemplo, como aqui é uma curva normal, a gente vai variar a probabilidade dela em função da área, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que fosse mais ou menos aqui, ó. Então, a mediana, você pode ver que apesar de não serem iguais, esse lado aqui, ó, ele é mais alto, mais encorpado do que o outro. Então, provavelmente, tá? Vamos dizer que esse aqui é um pouquinho menor, tá certo? Provavelmente, esse outro lado aqui, ele é mais comprido, mais alongado. Mas assim, a mediana ela vai dividir em duas porções de 50%, tá? A mediana, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou deixar para a gente aprender o cálculo da mediana na aula seguinte, justamente porque ela, por se caracterizar, ela lembra mais o entendimento de uma medida separatriz, ela vai ser mais fácil entender com as outras medidas separatrizes, tá? Na aula de amanhã, a gente vai aprender um pouco sobre as medidas dispersivas, tá? As medidas de dispersão, tá? Elas basicamente são só 3 ou 4, tá? Que é o seguinte, a gente vai aprender a amplitude, a gente vai aprender a variância, tá? A gente vai aprender o desvio padrão e por fim a gente vai aprender, se der tempo, a covariância, tá? Elas também são umas mais úteis que outras, mas todas elas têm sua função e sua aplicabilidade, tá ok? Assista essa aula, faça as anotações. Amanhã, após a aula das medidas de dispersão, eu mando os exercícios, tá ok? Grande abraço e até mais.